Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você já deve saber que essa semana foi lançada a versão 5 do Midjourney. Porém, você sabia que apesar da versão 5 ter sido lançada, é a versão 4 que continua sendo a versão padrão do Midjourney? Ficou confuso, ficou confusa sem entender o que isso significa? Então fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou te explicar essa história da versão 4 continuar sendo a versão padrão do Midjourney. Indo direto aqui para o nosso assunto, sem enrolação, eu quero que vocês deem uma olhada nesse prompt aqui que eu coloquei. Ó. Nesse prompt, eu pedi para o Midjourney criar uma imagem do Chewbacca em estúdio, só que eu falei que eu queria uma imagem dele como um Muppet no caso. Então eu falei, crie uma imagem do Chewbacca em estúdio como se ele fosse um Muppet, né? E aqui eu dei os parâmetros, olha os parâmetros que eu usei. Eu falei para o Midjourney que eu queria que ele usasse a versão 5, então eu especifiquei que eu queria que essa imagem fosse feita usando a versão 5, e eu especifiquei também que eu queria essa imagem na proporção de 2:3, no formato de 2:3. Inclusive, sobre essa questão aqui, pessoal, do parâmetro AR, eu já gravei uma aula inteira explicando essa questão do parâmetro AR. Se você ainda não conhece esse parâmetro, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima, certo? E eu vou deixar também o link para essa aula aqui na descrição desse vídeo, que já tem uma aula inteira aqui no canal gravada, onde eu falei sobre essa questão do parâmetro AR, ok? Mas voltando aqui, então veja, eu falei para o Midjourney, né, e ele criou a imagem que eu pedi do Chewbacca como um Muppet, e ele fez essa imagem usando a versão 5 do Midjourney, tudo bem. Mas olha o que eu fiz logo abaixo. Logo abaixo, eu repeti o mesmo prompt de novo, mas vocês estão vendo que eu não especifiquei a versão, eu só coloquei o parâmetro AR. Eu não especifiquei a versão do Midjourney que eu queria. Sabe o que aconteceu? Essa imagem foi gerada usando a versão 4, porque é isso que acontece, é justamente o que eu falei. Como a versão 4 do Midjourney é a versão padrão, se eu não especificar a versão que eu quero, as minhas imagens vão ser criadas sempre com a versão 4 do Midjourney. Então fica ligado, se você não especificar que você quer a versão 5, as suas imagens vão ser criadas sempre usando a versão 4. Certo? E aqui, só para vocês verem, ó, eu pedi o mesmo prompt novamente, pedi o mesmo prompt, só que dessa vez eu falei o seguinte, ó, eu falei que eu queria criar a imagem usando a versão 2 do Midjourney. Então, eu dei o mesmo prompt, só que nesse último comando aqui, ó, eu falei que eu queria a versão 2. Então, aqui é o resultado usando a versão 2 do Midjourney. Então, você vê que é interessante, né? Você pode escolher a versão que você quer. Mas se você fizer como eu fiz aqui, ou sem especificar versão nenhuma, automaticamente vai ser na versão 4, certo? E aí, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei, vocês podem dar uma olhada nesse card aqui em cima também, que eu gravei um vídeo falando melhor essa questão da diferença da versão 4 para a versão 5. E um dos pontos que mais faz diferença é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui nessa imagem que foi criada com a versão 5. Por exemplo, eu gostei dessa segunda imagem. Essa segunda imagem ficou legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Midjourney fazer um upscale dessa imagem aqui e eu quero ela agora em versão maior. Eu quero essa segunda imagem em versão maior. Vamos ver? Então, para escolher para fazer um upscale dessa imagem, né, eu só tenho que apertar aqui no U2 e ele vai fazer um upscale e vai liberar essa imagem para mim numa versão maior. Vamos fazer isso? Eu vou pedir o upscale dela. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Vamos dar uma olhada. Ele deve, na realidade, já era para essa imagem ter aparecido aqui. Ele deve estar demorando um pouquinho, porque como eu estou gravando esse vídeo, ó, agora já apareceu. Ele até demorou um pouquinho, porque isso é para aparecer de maneira instantânea. Ele deve estar demorando um pouco, deve ter demorado uns 2 segundos aí, porque como eu estou gravando esse vídeo num domingo à noite, eu imagino que deve ter muita gente usando o Midjourney, né? E os servidores lá do Midjourney estão trabalhando bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você gera uma imagem usando a versão 5, na hora que você pede o upscale, que nem eu pedi agora, ó, ele já tem que entregar a imagem instantaneamente.
Essa é uma das vantagens da versão 5, porque a versão 5 ele já cria a imagem com a qualidade total. Ele já cria a imagem com qualidade total. Então, quando você pede um upscale, ele já libera essa imagem de imediato. E outra vantagem da versão 5 é que se eu for comparar, pessoal, essa imagem aqui com a imagem que está lá na prévia, ela está 100% fiel. Ela está 100% igual à imagem da prévia. Todos os detalhes. Isso é uma das vantagens da versão 5. A prévia que eu estou vendo aqui é 100% fiel à imagem que ele me liberou aqui. Não tem diferença nenhuma. É exatamente a mesma imagem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá naquelas imagens que foram geradas com a versão 4, tá vendo? Aqui são as imagens que ele gerou com a versão 4. Eu vou pedir para ele fazer um upscale, deixa eu ver... Eu vou pedir para ele fazer um upscale dessa primeira imagem aqui agora. Eu vou pedir um upscale dessa primeira imagem. Vamos lá, então. Como eu quero dessa primeira imagem, eu vou clicar aqui no U1. Eu quero o upscale da imagem 1. Vamos dar um clique. E agora ele vai demorar um pouquinho. Agora ele vai demorar, porque na imagem 4, a prévia não está em qualidade total. Então ele vai ter que fazer um upscale para mim, para poder gerar essa imagem com a qualidade total, e depois é que ele vai liberar a versão finalizada. E detalhe, quando essa versão for finalizada, ela pode não estar 100% fiel à minha prévia, pode ter algumas diferenças. Isso era uma das coisas que me incomodava muito na versão 4 do Midjourney. Quando eu pedia para ele fazer o upscale de uma imagem, a prévia que ele dava para mim não era 100% fiel. Aliás, a imagem final que ele entregava para mim não era 100% fiel à prévia que eu havia visto. Isso me incomodava muito na versão 4 do Midjourney. Na versão 5 isso já não acontece. E esse resultado final aqui é 100% fiel à prévia. Olha para ver, eu estou falando esse tempo todo e ele ainda nem começou a fazer o processamento da imagem, tá vendo? Olha o tempo que eu estou falando. Primeiro ele vai ter que começar a fazer o processamento do upscale, aí depois que ele fizer o processamento é que ele vai liberar essa prévia para mim, e quando ele liberar essa prévia, ela ainda não pode não ser 100% fiel, né? Quando ele liberar a versão final, falha minha, quando ele liberar a versão final, ela não vai ser 100% fiel à prévia. Olha para aí. Eu vou até dar uma pausa que está demorando muito. Eu vou dar uma pausa e eu já volto quando a imagem estiver gerada. Pronto, pessoal, voltei. Ele demorou mais de 1 minuto para poder fazer o processamento. Olha o tempo que vocês iam ficar esperando. Mas vamos dar uma olhada. Ele já gerou a prévia para mim. Eu vou fazer o seguinte, para vocês verem, aliás, eu falo prévia, mas é a versão final, né? Ele liberou a versão final para mim. Eu vou fazer o seguinte, para vocês verem, eu vou abrir a prévia aqui no navegador para vocês darem uma olhada e vou voltar lá e vou abrir também a versão final para a gente ver se está 100% fiel. Vou abrir a versão final, certo? E aqui, ó, se a gente for olhar, vou ter dar um zoom aqui, ó, se eu for olhar, eu já noto algumas diferenças. Os dedos aqui estão diferentes. Olha como estão os dedos dele na prévia e também a garrafa está diferente. Olha como é que estão esses dedos aqui e a garrafa na prévia e olha como está na versão final. Ó. Eu não sei se é um dedo ou se tem alguma coisa aqui na frente. Tem alguma coisa aqui na frente que eu acho que não é nem um dedo. Deve ser sei lá, um negócio de metal. Ó, que aqui eu consigo ver claramente os dedos deles, ó, mas aqui tem um negócio de metal aqui na frente da mão dele. E tá vendo a garrafa aqui, como a garrafa está toda lisa? Aqui eu já percebi ó, que a garrafa não está toda lisa. Tá vendo que ela está com esses entalhes, está com alguns detalhes aqui, ó. A corrente dele também aqui na versão final, ó. A gente tem essa corrente aqui, tá vendo? Olha a corrente. E olha que a corrente dele aqui na prévia, tá vendo? Nem tem corrente, tá vendo? Você tem alguns botões aqui e não tem corrente nenhuma, tá vendo? Nessa prévia. E aqui na versão final, tinha uma correntezinha aqui que não tá na prévia. Então tá vendo o que aconteceu? Isso é uma coisa que me incomodava muito na versão 4. A imagem que eu estou vendo aqui na versão final, ela não está correspondendo exatamente à imagem que eu estou vendo na prévia. Isso me incomodava muito, porque às vezes eu gostava do que eu via na prévia e quando eu ia olhar na versão final estava diferente. E eram diferenças que me incomodavam, certo? Isso é uma coisa. Então você veja, ó,
nós temos esse detalhe, tá vendo? Na versão 4 ele demora para gerar a versão final, porque ele tem que processar o upscale e ainda tem esse detalhe de sair diferente. E como vocês viram, na versão 5 isso não existe. Na versão 5 a imagem é liberada de imediato e é 100% fiel, certo? Aí você tem que se ligar, que é o que eu falei, ó. Quando você quiser que a imagem seja gerada na versão 5, vocês têm que vir aqui e tem que especificar que vocês querem a versão 5. Ou então, vocês têm que usar o comando settings para deixar a versão 5 como padrão. Vamos ver como é que a gente usa o comando settings para deixar a versão 5 como padrão do Midjourney? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar aqui a barra, né? Vou escolher aqui o comando settings, ó, vou escolher aqui o comando settings, vou clicar nele, vou dar o enter para poder abrir a barra do comando settings, e aqui ó, eu vou clicar na versão 5, vou dar um clique aqui, e olha que quando eu cliquei, tá vendo que apareceu aqui, ó, tracinho, tracinho, V5, pronto, agora eu ativei a versão 5 e deixei ela como padrão do Midjourney. A partir de agora, todas as imagens que eu criar, eu não vou precisar ficar colocando mais o parâmetro tracinho, tracinho, V5. Eu já defini aqui pelo comando settings que eu quero que a versão 5 seja a versão padrão do Midjourney. Inclusive, se você não conhece essa barra aqui do comando settings, já tem também uma outra aula que eu gravei aqui no canal e eu vou deixar nesse card que está aparecendo aqui em cima e vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, que já tem uma aula inteira que eu falei sobre toda essa configuração aqui do comando settings. Você pode dar uma aula para poder, você pode dar uma olhada nessa aula que você vai dominar essa configuração aqui também. Então era isso, pessoal, era isso que eu tinha aí para a aula de hoje, certo? Aí vocês já sabem, né? A versão padrão do Midjourney continua sendo a versão 4, apesar da versão 5 já ter sido liberada. Então você tem que estar fazendo isso. Toda vez que você criar uma imagem, você vai ter que colocar lá tracinho, tracinho, V5, né, para poder definir que você quer a versão 5, ou então, para não ficar fazendo isso o tempo todo, vai lá no comando settings e já ativa a versão 5 para ela ficar em definitivo, sendo a sua versão padrão. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando nos comentários aqui embaixo. E eu vejo você na nossa próxima aula.